No dia 17 de março de 45 a.C., na planície de Munda, próximo ao atual vilarejo de Lantejuela, na Andaluzia, os exércitos liderados pelo ditador de Roma, Júlio César, e pelos líderes da facção senatorial então chamados de otimistas, Cneo Pompeu e Públio Ácio Varo, bem como pelo general ex-partidário de César Tito Labieno, se enfrentaram em uma terrível batalha, que seria a última travada no contexto da Guerra Civil. Após a morte de Pompeu Magno no Egito, os defensores dos privilégios da aristocracia senatorial resolveram continuar a guerra contra Júlio César. Assim, eles conseguiram reunir na África um exército de 40.000 soldados liderados pelos velhos inimigos de César, Catão o Jovem e Metelo Cipião, e pelo inimigo mais recente, Tito Labieno, que surpreendentemente abandonará seu antigo líder e se debandará para o lado dos senadores. Foram se juntar a eles, na atual Tunísia, os dois filhos de Pompeu, Cneo Pompeu e Sesto Pompeu. E os adversários de César ainda contariam com a ajuda do rei Juba da Númida. César deixou Roma e partiu para a África, conseguindo sitiar os senadores na cidade de Tapso. Na batalha que se seguiu em 6 de abril de 46, eles foram derrotados e, em decorrência, Catão, o Jovem, e Metelo Cipião cometeram suicídio. Enquanto isso, Cneo e Sesto Pompeu conseguiram fugir para a Espanha, para onde também escapou Labieno. Na Espanha, os três conseguiram formar um novo exército, incluindo 2 novas legiões que tinham desertado do exército de César, e eram formadas por veteranos das campanhas de Pompeu Magno. Vários outros veteranos de Pompeu tinham sido assentados na Espanha e, demonstrando fidelidade a seu falecido comandante, juntaram-se aos senadores otimistas. Com esse exército totalizando 13 legiões, eles tomaram boa parte da Espanha, forçando os 2 comandantes das forças leais a César, Quintus Pedius e Quintus Fabius Maximus, a se refugiarem na cidade de Obulco. De lá, os sitiados pediram ajuda a César. César, cuja qualidade mais impressionante como general talvez fosse a velocidade com que conseguia que suas tropas se deslocassem, marchou os 2.400 quilômetros que separavam Roma de Obulco em apenas 27 dias, e com essa aparição súbita conseguiu levantar o sítio. A rapidez com que decidiu agir somente permitiu que César trouxesse consigo as legiões nas quais ele mais confiava. A 10ª Equestres e a 5ª Alaudae. Esta era uma legião formada por gauleses e é considerada a primeira legião romana formada por não-cidadãos, além de 2 legiões recém-formadas, a 3ª Gálica e a 6ª Ferrata. Ele também recrutou entre os cidadãos romanos que viviam na Espanha mais 4 legiões. O exército de César tentou sitiar a importante cidade de Córdoba, sem sucesso. Cneo e Sesto Pompeu, aconselhados por Labieno, decidiram adotar uma estratégia defensiva, o que obrigou César a se preparar para passar o inverno na região, o que lhe obrigou a procurar mantimentos necessários. Porém, ainda durante o inverno, o exército de César conseguiu capturar a importante cidade de Atégua, obtendo suprimentos e infligindo uma derrota que enfraqueceu a moral do exército dos senadores, que começou a ter muitas deserções. Assim, com a chegada do fim do inverno, pressionados pela queda do moral e de suas tropas, os otimistas resolveram finalmente enfrentar o exército de César em uma batalha em campo aberto, em uma planície situada a 1 milha das muralhas da cidade de Munda. O exército dos pompeianos, tendo se desdobrado primeiro em ordem de batalha, escolheu uma elevação suave na planície, dando-lhe uma posição mais favorável. Eles comandavam uma força de 13 legiões, mais 6.000 auxiliares, além de 6.000 cavaleiros e um total de 70.000 homens. Já César comandava 8 legiões, com mais 8.000 cavaleiros, totalizando cerca de 40.000 homens, sendo que no seu flanco direito ele posicionou, como de costume, a sua estimada 10ª Legião. César ordenou que o seu exército parasse a uma certa distância da planície,
tentando atrair o inimigo e fazer descer a colina, sem sucesso, já que eles apenas avançaram um pouco, sem deixar a sua posição vantajosa. Suas próprias tropas não gostaram dessa pausa no seu avanço, achando que isso atrasaria a fácil vitória que eles pensavam que iriam obter. Então César deu o comando para o ataque, utilizando a senha Vênus, e suas legiões avançaram soltando um grito de guerra. Dessa vez, os pompeianos estavam dispostos a tudo para vencer. Afinal, muitos de seus soldados já tinham sido perdoados por César. Por voltarem a combatê-lo, acreditavam que dessa vez não teriam clemência. No calor dos furiosos combates, César teve que desmontar e lutar ao lado da infantaria. Em dado momento, indo para um ponto onde suas tropas começaram a fraquejar, ele retirou o seu elmo para que os soldados pudessem vê-lo e se sentirem encorajados ou envergonhados por ele ser obrigado a combater junto a eles. Não surtindo muito efeito, consta que César tirou um escudo das mãos de um legionário e falou para os seus oficiais: "Isto será o fim da minha vida e também das suas carreiras militares." Então César avançou para a frente de batalha, chegando a ficar apenas 3 metros do inimigo, que atirou cerca de 200 lanças em sua direção, tendo César conseguido desviar da maioria, e as outras cravando-se em seu escudo. Neste momento, todos os tribunos correram para ele, colocando-se ao seu redor, e todo o exército avançou. Mais tarde, César diria: "Inúmeras vezes eu lutei pela vitória. Em Munda, eu lutei pela minha vida." A sangrenta luta se estenderia por 8 horas, até que a 10ª legião começou a prevalecer sobre a ala esquerda do exército dos pompeianos. Cineu Pompeu, percebendo o perigo, retirou uma legião da sua ala direita para reforçar a sua ala esquerda ameaçada. Porém, o rei Bogude, da Mauritânia, que comandava a cavalaria de César, percebendo o consequente enfraquecimento da ala direita inimiga, ordenou uma carga contra a retaguarda de Pompeu. Labieno viu o ataque da cavalaria de César e deslocou várias unidades para contê-lo. Entretanto, o movimento foi mal interpretado pelo seu exército, que pensou equivocadamente que se tratava de uma retirada. O exército pompeiano já estava sob forte pressão em ambos os flancos, e quando eles viram várias de suas unidades recuando para fazer a manobra ordenada por Labieno, o pânico se instalou e suas linhas começaram a se dissolver, devido à debandada dos soldados apavorados. Como era frequente nas batalhas da antiguidade, a grande matança se dava após uma debandada. Assim, morreram 30.000 soldados do exército pompeiano, contra apenas 1.000 mortos às tropas de César. Labieno tombou na batalha de Munda, recebendo de César o devido funeral. Porém, Cineu e Sexto Pompeu conseguiram escapar. No entanto, um mês depois, Cineu seria eliminado na Batalha de Lauro, onde lutou até sua morte. Já Sexto Pompeu ainda lideraria, anos mais tarde, uma rebelião na Sicília, depois do assassinato de César. Ele somente seria morto por Marco Antônio em 35 a.C. 14.000 soldados pompeianos ainda conseguiram fugir para Munda, sendo sitiados pelo legado de César Quintus Fábius Maximus. Córdoba já havia caído e Munda acabou se rendendo. Este foi o último conflito da Guerra Civil iniciada quando César cruzou o rio Rubicão 4 anos antes. Deve ter parecido a muitos que César e os populares tinham derrotado completamente os senadores otimistas e que uma nova era iria começar. Porém, havia em Roma um núcleo muito forte da facção que ainda estava disposta a resistir, mesmo sem exército. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!